Oi, pessoal. Muito boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Caxias e as redes sociais aqui do Legislativo Caxiense. Em instantes, se inicia aqui no plenário da Casa a reunião pública sobre o Agosto Dourado, que é o mês de conscientização à amamentação. O evento é promovido pela Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara. Em nível municipal, em 2023, foi instituída uma lei que cria a Semana Municipal do Incentivo ao Aleitamento Materno, aqui que promove diversas discussões sobre o tema aqui na casa. E a proponente da lei já está aqui comigo, a vereadora Marisol Santos. Muito boa tarde, vereadora. Além da gente discutir a data e ter essa data fixada no calendário, como que a gente pode cada vez mais valorizar ela aqui na nossa cidade e nacionalmente também? Oi, boa tarde para ti, Augusto, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente fala muito sobre a importância desse mês e por que Agosto Dourado, inclusive, né? A gente fala de dourado porque o leite materno é um alimento ouro. Tem todos os benefícios possíveis, né, nesse alimento que é, sem dúvida nenhuma, a riqueza em si só, né, por si só. Então, desde a legislatura passada, a gente criou, né, protocolamos esse projeto de lei, se transformou numa lei, incluindo no calendário oficial, nesse mês de agosto, do Agosto Dourado, e pertinho dessa data de hoje, Dia Mundial da Amamentação, essa semana de incentivo ao aleitamento materno, para que a gente possa fomentar, que possa discutir, e é dessa forma que a gente faz, né, conversando com as mães, tentando entender o que já é feito, né, nas unidades de saúde, na nossa rede de saúde, nos hospitais. Hoje nós temos a alegria de, pela primeira vez, comemorar essa data, comemorar essa semana, tendo em Caxias do Sul um banco de leite humano no Hospital Geral, que tem prestado um serviço que é sensacional. Então, a gente também vai falar sobre isso, a coordenadora do Banco de Leite está aqui. Então, esse é o nosso objetivo, inclusive enquanto legislativo. Atrair as pessoas para discutir temas tão importantes como esse, poder trazer, tirar alguns tabus que existem, mas poder falar com mais clareza para essas mães, para essas famílias, porque o aleitamento materno, além de toda a questão, obviamente, de relação familiar, ela é também algo que é muito importante quando a gente pensa em saúde pública. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Muito obrigado, vereadora. Um bom evento e continue assim nessa pauta que é muito bonita, né? Muito, como é que eu posso dizer, muito próxima da senhora, né? Muito obrigado por atender a TV Câmara. Imagina, acompanhem, porque vocês vão gostar muito, a gente vai aprender muito, eu tenho certeza. Nós todos, eu inclusive hoje à tarde. Muito obrigada. Bom, gente, além da vereadora Marisol Santos, compõe a mesa também a primeira-dama do município, Jussara Canali, a secretária adjunta de saúde, Daniela Meneguzzi, a diretora do Banco de Leite Humano do Hospital Geral, a Bruna De Carli, e também o doutor Armando Paes Corvo, que é o médico pediatra e chefe da Comissão Bioética do Hospital Unimed, e a doutora Karina Bisotto, médica pediatra, atuante nas OBSs do bairro Mariane e Reolon. Com isso, eu me despeço de vocês, um bom evento e até a próxima. Muito bem, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente, também pelas redes da casa, nos acompanham pela TV Câmara, sempre importante a companhia de vocês nesses momentos em que a casa trata de assuntos tão relevantes como esse que nós vamos tratar nessa tarde. É com muita alegria que nós damos início nesse momento a essa reunião pública de abertura oficial da programação do Agosto Dourado, mês que simboliza a importância do aleitamento materno como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável da criança e a promoção da saúde materna. E quando nós falamos de aleitamento, nós falamos de saúde pública e estamos muito felizes de reunir aqui várias pessoas que têm trabalhado muito com esse tema e que vão nos trazer informações importantes nessa tarde. Quero lembrar que hoje é o Dia Mundial da Amamentação e que essa Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno está no nosso calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul, por uma proposta minha, que se tornou lei e que tem aqui, inclusive, quem eu já quero agradecer de todo o coração, a Morgana e a Cris estão aqui conosco, que foram as mães, inicialmente, que trouxeram essa ideia para o nosso gabinete. Hoje uma lei e que a gente faz
sempre todo o esforço para que ela siga acontecendo, para que tenha atividades. Então, muito obrigada pela mobilização de vocês mais uma vez para essa reunião pública. Compõe a mesa principal nessa tarde nossa querida primeira-dama do município de Caxias do Sul, senhora Jussara Canali, Daniele Meneguzzi, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Bruna De Carli, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Caxias do Sul, doutor Armando Paes Corvo, médico pediatra, chefe da Comissão de Bioética do Hospital Unimed Nordeste, Rio Grande do Sul, doutora Karina Bisotto, médica pediatra, atuante nas unidades básicas de saúde dos bairros Mariana e Reolon. Preciso agradecer imensamente a presença nessa nossa reunião pública das colegas vereadoras, Andressa Marques e Estela Balardim, lembrando que essa reunião pública foi também por uma proposição da Procuradoria Especial da Mulher. Para quem está em casa ou quem está aqui e não sabe, a PEN ela é formada pelas 7 vereadoras desta casa. Então, Gurias, muito obrigada pela participação de vocês, tenho certeza que vão contribuir muito. Vejo aqui também outras assessorias a quem a gente agradece pela presença. O leite materno é reconhecido como um alimento mais completo, eficaz na proteção contra doenças, no fortalecimento do vínculo afetivo entre mães e filhos, na promoção da igualdade desde os primeiros dias de vida. E essa cor, como a gente já falou, a cor dourada, representa o padrão ouro de nutrição, vínculo e proteção. Essa reunião pública tem o objetivo de ouvir especialistas, de ouvir profissionais da saúde, gestores públicos e também mães que vivenciam a amamentação em diferentes contextos. Quero, nesse momento, inclusive, abrir um parênteses e agradecer muito também às meninas que organizam o Mamaço, né? Estiveram aqui conosco essa semana mesmo, falando sobre isso aqui na Câmara de Vereadores durante a sessão, reforçando a importância desse movimento. Esperamos, então, a partir desse espaço, ampliar o diálogo, fortalecer ações intersetoriais em prol da amamentação em nossa cidade. A gente vai ter um tempo para as pessoas que compõem a mesa, para as mães também que vão falar aqui. A gente calculou, né, dentro dessa reunião pública, em média, 10 minutos de manifestação de cada um, e depois teremos um espaço aberto também para manifestações do público, para que contem as suas experiências, para que tragam talvez algum questionamento, algo que achem importante, a partir disso com inscrições pelo tempo calculado de 3 a 5 minutos para a manifestação. Queria então inicialmente convidar a nossa primeira-dama do município de Caxias do Sul, senhora Jussara Canali, para que faça o uso da palavra. Na tribuna, por favor. Boa tarde a todos e a todos. Saúdo em nome do prefeito Adiló, a vereadora Marisol Santos, idealizadora desse encontro, bem como todos os presentes. Agosto é um mês de conscientização, de união e de valorização da vida. É um mês em que nos vestimos de dourado para reforçar o compromisso com um gesto simples, mas profundamente transformador, o aleitamento materno. O agosto dourado representa o leite materno como alimento de ouro, completo, insubstituível e essencial para a saúde e o desenvolvimento dos nossos bebês. Como primeira-dama do nosso município, tenho a honra de somar forças a esta causa tão importante. Amamentar é um ato de amor, cuidado e conexão entre mãe e filho, mas também é uma responsabilidade coletiva. Por isso, precisamos garantir que todas as mulheres tenham o apoio necessário para amamentar com segurança, tranquilidade e dignidade. Neste sentido, é fundamental defender e fortalecer políticas públicas que incentivem e protejam o aleitamento materno. Falo de ações que vão desde o acesso à informação, à rede de saúde e aos espaços de acolhimento, até a promoção de ambientes de trabalho mais humanos e compatíveis com os direitos da mulher e da criança.
Incentivar a amamentação é investir na primeira infância, na saúde pública e no futuro da nossa sociedade. Neste agosto dourado, nosso município reafirma seu compromisso com esta causa, que possamos continuar construindo juntos uma rede de apoio, respeito e cuidado com as nossas mães e bebês. Amamentar é um direito que precisa ser garantido com amor, responsabilidade e políticas eficazes. Amamentem sempre que possível. Muito obrigada. Contem conosco, forte abraço e um excelente debate a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, nossa querida primeira-dama, Jussara Canali. Convido agora, então, a nossa representante da Secretaria Municipal de Saúde, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi, para que também faça uso da palavra. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente, também quem acompanha de casa. Uma saudação especial à vereadora Marisol e a todos os componentes da mesa, as vereadoras também Andressa e a Estela, está ali atrás, estava te procurando, Estela. As mamães aqui já citadas, a minha equipe da Secretaria Municipal da Saúde, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande estar participando, Marisol, de um momento como esse. Temos, efetivamente, uma legislação municipal que estabelece a Semana Municipal de Amamentação. Temos o mês de agosto, o mês do agosto dourado, né, que, dentre todas as cores que representam diversas lutas e representam muitos desafios ao longo do nosso ano, eu diria que o agosto tem um simbolismo muito especial, porque ele trata daquilo que é fundamental e daquilo que é extremamente necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade. Para que a conexão, para que a saúde, para que os laços, para que o carinho, para que o amor possa se fortalecer desde o primeiro momento. E, para isso, a nossa secretaria, a Secretaria da Saúde, e como a Marisol e como a nossa primeira-dama citaram aqui, e trazem a amamentação como uma questão de saúde pública, sim, e ela é. E, por isso, políticas voltadas às mães e aos bebês no nosso município são prioridade já há muito tempo, inclusive com programas pioneiros, como o Acolhe o Bebê. Para quem não sabe, o Acolhe o Bebê é um programa que a nossa prefeitura, que a nossa secretaria executa, que garante o agendamento da primeira consulta com o pediatra ou com o médico de estratégia de saúde da família já na primeira semana de vida do recém-nascido. E nessa primeira consulta, além, é claro, do momento do pós-parto, né, estão aqui os pediatras que podem me ajudar a falar disso depois, onde a amamentação já é estimulada logo ou imediatamente após o nascimento do bebê. Nas nossas unidades básicas de saúde, esse trabalho também é executado junto dessa primeira consulta de avaliação global de saúde do recém-nascido, mas a amamentação é tida como umas prioridades de fala e ocupa um bom espaço de tempo dessa consulta, porque é necessário fortalecer esses vínculos, é necessário orientar as mães, é necessário explicar que a amamentação não é um processo fácil, ele tem desafios. Em alguns momentos isso não será possível e nem por isso essa conexão deve ser desconsiderada, porque amamentar, além de um ato de alimentação, de sobrevivência, é um ato de amor. Então não quer dizer que as mães que não conseguem amamentar, elas não amem os seus filhos. Então essa conversa, ela também precisa ser abordada, assim como
as outras constituições familiares que hoje a nossa sociedade tem, né, como as adoções, como as uniões homoafetivas, e que muitas vezes recebem bebês recém-nascidos, essas famílias também precisam de orientação. Então, a gente fala não só de amamentar, mas a gente fala de amor, a gente fala de conexão, a gente fala de saúde, saúde global, saúde física, saúde mental. Lembrar também que as nossas equipes, tanto de médicos, pediatras, ginecologistas, enfermeiros, realizam atividades periódicas, grupos com as mães, né, ou com as gestantes. Nós também, sempre no mês de agosto, proporcionamos uma capacitação ampla na nossa rede de saúde a respeito desse assunto, porque é importante que se fale sempre que se tenha oportunidade sobre a amamentação e reciclar também os conceitos, né? Falar mais do mesmo, né? Todo mundo aqui já sabe o quanto a amamentação ela é importante, ela é decisiva para a saúde das nossas crianças e também dos nossos jovens, dos nossos adultos, mas sempre existem estudos, sempre existem atualizações aí que são importantes de serem levadas. Então, desejar a todos que seja uma tarde bastante produtiva, de aprendizado, de compartilhar, de que a gente possa sair daqui fortalecidos e com ainda mais certeza da importância do aleitamento materno para a nossa sociedade. Muito obrigada e uma excelente tarde a todos. Muito obrigada, nossa secretária adjunta da Saúde aqui de Caxias do Sul, Daniele Meneguzzi, que também fica à disposição, né, depois para esse debate, para esses questionamentos, então todos à vontade. Convido agora para que faça uso da palavra a Bruna De Carli. Que alegria poder dizer isso. Bruna, quantos anos a gente luta para poder dizer isso? Coordenadora do Banco de Leite Humano de Caxias do Sul. Por favor, a palavra é tua. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É com imensa alegria que a gente está falando hoje sobre o Banco de Leite Humano do Hospital Geral em Caxias do Sul. Ele é o 11º banco de leite do estado. Então, se vamos ver, temos poucos bancos de leite. Mas, inicialmente, a gente vai apresentar um vídeo para vocês entenderem o nosso banco de leite, conhecerem o lugar. Logo depois a gente fala mais um pouquinho. Bom,
Então, hoje eu gostaria de destacar a importância do banco de leite humano dentro do Hospital Geral. Questão de nutricionista, a amamentação é importantíssima. Leite materno é algo muito valioso, principalmente para os recém-nascidos. Então, hoje é ofertado para todas as crianças da UTI NEL. Então, a gente tem todo esse aparato. Como vocês puderam ver no vídeo, a gente faz todo um preparo para esse leite ser disponibilizado para essas crianças. Então, a doação de leite humano é muito importante. A gente precisa muito vincular isso. O nosso banco de leite ele está aberto desde abril deste ano, então ele é relativamente muito novo, né? Por isso que eu falo, ele é o 11º banco de leite. É uma honra fazer parte todos os bancos de leite do estado, isso nos comove muito. É um local acolhedor, onde as mães podem ir lá, tirarem suas... Temos equipamentos para poder fazer toda essa parte de organização, dispensação, distribuição, ofertar o melhor alimento para aquela criança na UTI NEL, que às vezes a gente sabe que a gente precisa ofertar um alimento adequado, leite materno. Sempre será leite materno, sempre vai ser o leite humano. Então, agradeço imensamente a equipe que também faz esse processo lá dentro. É uma equipe muito grande, todo mundo está trabalhando em prol do melhor para aquelas crianças que estão ali na UTI NEL. Atender essas mães, essa demanda, acho muito importante. E questão de a gente continuar fortalecendo esse vínculo da instituição com o leite humano, com a distribuição, com a sociedade também, porque isso a gente também acaba agregando na sociedade. Então, agradeço imensamente novamente o espaço para podermos falar um pouco sobre leite humano, falar sobre o nosso tão sonhado banco de leite, que foi algo que foi corrido muito atrás, e está aí aberto e estamos aí para ajudar a sociedade e todas as mãezinhas necessárias e os bebês da UTI NEL do Hospital Geral. E deixo o convite também aqui do nosso evento que vai acontecer do Agosto Dourado no Hospital Geral. Temos um encarte, se puderem participar, podem se inscrever, é gratuito. Temos um evento lá. Obrigada. Obrigada, Bruna. Mais uma vez também, depois a Bruna continua aqui conosco. Se houver, né, outros questionamentos, as dúvidas, a gente tem falado muito sobre como é que é o acesso, né, como as pessoas podem chegar efetivamente, né? Então, depois a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso também. Fiquem todos à vontade aí para esses questionamentos. A gente faz referência ao banco de leite, né, Bruna, e quem nos acompanha aqui na casa sabe que a gente vem lutando há bastante tempo. O Hospital Geral tem sido um grande parceiro, mas nós vimos uma sala lindíssima, muito equipada, e sabemos que isso tudo precisa de recursos, né? Não foi algo tão simples para a gente conquistar. E eu acho só queria fazer referência aqui ao Rotary, né? Que foi sensacional com a doação do recurso para a aquisição desses equipamentos, muito bem pensados, planejados, né? Pela equipe toda do Hospital Geral. E eu preciso fazer uma referência ao deputado Daniel Tserziak, que é lá de Pelotas, mas que também nos enviou um recurso importante de emenda parlamentar para que, efetivamente, o Hospital Geral pudesse começar a atender e a fazer esse serviço tão importante. 11 bancos de leite no estado, né, Bruna? 11 é tão pouquinho, né? Mas me chateia ainda mais saber que nós somos só o 11º, quando nós somos a 2ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Mas está de parabéns essa equipe sensacional que está aqui, que lutou muito para que isso acontecesse, e cada um dos que tem feito a diferença para isso. Com a palavra agora, a doutora Armando Paes Corvo, médico pediatra, por favor. A tribuna é sua agora. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Morgana, que me fez o convite, a Marisol, que estamos ficando quase amigos, né, de tantos eventos. E então, sim, falar de leite materno é muito amplo, assim, né? Então eu escolhi alguns temas assim mais leigos, assim, para a gente tornar a tarde agradável, assim. Então o leite materno ele é um fluido vivo, assim, né? A gente sabe que ele tem macro e micro elementos. Ele tem o suficiente assim para um bebê crescer e se desenvolver de maneira adequada, assim.
Ele oferece todos os recursos calóricos, né, os recursos proteicos. Ele oferece hormônios e ele é como se fosse um ser vivo, assim, né? O que significa, assim? Ele vai se adaptando, né? O leite materno ele não é estático, ele não é igual, assim. Ele é diferente de mulher para mulher. Ele tem algumas características comuns, assim, mas ele vai assim se customizando assim conforme a situação. E o que é que eu quero te dizer assim? Então, o leite materno assim, para um prematuro, ele tem umas características especiais assim, que é diferente de um bebê a termo ou um bebê de mais tempo de vida, assim. Então, um bebê com 30 dias de vida, a composição bioquímica do leite é muito diferente da primeira semana. E muito diferente para aquele bebê assim que é prematuro. Então, a gente faz essa conexão com o banco de leite, porque nem sempre, né, um bebê que nasce, um bebê que está na UTI neonatal, a mãe consegue o leite, porque às vezes o neném é muito prematuro, é um bebê que conseguiria se alimentar através de sonda, a mãe não consegue oferecer o leite, mas o banco de leite ele tipo cumpre uma lacuna assim, né, de desproteção que seria. Ele possui anticorpos, né, principalmente imunoglobulina A, que são anticorpos assim, que protegem o bebê, eles ficam grudados na mucosa, eles agem no epitélio intestinal do bebê, evitando infecções. Ele tem glóbulos brancos, ele protege contra a infecção. Ele tem uma parte viva do leite, né? Então tem açúcares assim que são nobres, assim que ajudam a alimentar as bactérias do bem, como a gente diz, assim, que são bactérias que vão trabalhar ajudar a fermentação do leite, assim. Ele tem enzimas que protegem o bebê contra a infecção. Ele tem todas as vitaminas assim que o bebê precisa, pelo menos até os primeiros 6 meses de vida, assim. Ele tem substâncias químicas que dão saciedade, assim, né? Diferente de uma fórmula, assim, a gente não consegue, assim, quantificar o volume de leite quando a mãe está amamentando no peito. Mas o bebê fica saciado, né? E ele não fica saciado só pelo volume, ele fica saciado também pelos ingredientes bioquímicos que estão contidos nesse leite, assim. Quando numa mesma mamada, por exemplo, o leite materno ele tem o início, o meio e o fim da mamada, assim. Então, no início ele é mais ralo, lá no finzinho ele tem um pouquinho mais de gordura. Aquela gordura ali, ela é diferente da primeira parte e ela cumpre papéis diferentes frente ao aleitamento, assim. A gente precisa atuar, né, como pediatra, assim, de consultório, que a gente sabe bem como é que é, ou de rede pública, assim, tanto faz. Então, a gente precisa atuar, assim, passando um pouco dessas informações, ajudando a mãe. Hoje em dia, tem muitas situações novas, assim, né, no dia a dia, como ela falou, assim, dessas questões de adoção, por exemplo, assim, né. Eu conheço mães que adotaram bebês e conseguiram amamentar no peito. Não é muito comum, assim, mas existe essa possibilidade, né, com um pouquinho de ajuda hormonal, ajuda psicológica. A gente vê na própria natureza as gravidez psicológica, né, das cadelinhas, assim. Então existe todo um ciclo hormonal assim que direciona a situação assim materna para o bem-estar do bebê. Eu fiz uma busca assim na internet, assim, quais eram os países assim que são campeões assim, né, de aleitamento materno. Então, o que veio, né? Alguns países da África, Camboja, Nepal, assim, que são países que não são países de primeiro mundo, assim, né? Eu fiz a minha formação de pediatra no Hospital da Criança Conceição, lá em Porto Alegre. Então, a gente trabalhava na rede pública ali, atendendo, né? Viamão, Sapiranga, Cachoeirinha, toda aquela região ali na década de 94, 95, 96, assim. E durante a residência a gente tem uma carga muito grande assim, né, de informação pro aleitamento. Então a gente sai de lá assim tipo um soldado do aleitamento materno, né? Saiu um faixa preta assim do leite materno, assim. E aí quando a gente vai para a prática, né, quando a gente vai para o front, assim, principalmente quando tu vai para o consultório particular, assim, tu começa a cruzar com dificuldades, assim, que é diferente da rede pública, assim, né? E nesse primeiro momento eu entendia as mães assim como parece que elas estão dificultando, assim. Com o passar do tempo, assim, né, e até com
com a paternidade, assim, a gente vai enxergando nuances assim do aleitamento, vai enxergando assim a necessidade de ajudar. Então, o aleitamento materno, ele te leva do céu para o inferno, né? Naquela primeira semana de vida. A gente tem que trabalhar muito o mental assim da família, o mental da mãe, do pai, principalmente, assim, né? Dar assim margens para a escuta. Às vezes a gente tem que enxergar algumas coisinhas e achar o ponto certo assim para ajustar. Hoje a gente conta com as pessoas que fazem um aconselhamento, que são pessoas assim que trabalham dentro do hospital ou privado, assim, que vão em loco lá ajudar, ficar aquelas horinhas a mais, assim, que são fatores determinantes assim para fazer o engajamento para o aleitamento materno, para a coisa dar certo, assim, para a coisa vingar. É um processo assim que é muito mais fácil assim quando ele é no parto normal, né? O parto cesariano, ele envolve jejum, uso de medicamentos na mãe, às vezes dor, tudo são fatores que inibem a descida do leite, assim. E isso às vezes é a primeira fissura assim para a entrada do desmame, né? Situações outras, né, de prótese, situações assim de dor, de fissura mamária, falta de rede de apoio. Então são inúmeras situações que a gente tem que estar assim atento, né, tentando fazer um olhar assim proativo, sem pré-julgamento e tentando melhorar a situação daquela família, daquele bebê. Eu conheço prematuros assim de 20 e poucas semanas assim que saíram do hospital mamando no peito, assim, né? Porque houve essa vontade materna, houve a ajuda da equipe, assim, houve uma situação assim que tipo assim, né? Todo mundo junto e a coisa dá certo, assim. Então, a princípio, eu vou encerrar a fala, assim, porque senão eu me passo aqui falando bem do leite materno, e aí mais no final a gente abre para algumas outras questões assim específicas, se vocês precisarem de mais informação, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, aí quem mama no peito, aí siga mamando. Que bom lhe ouvir, doutor Armando. É esse coração, né, que fala mais alto, né? A gente lhe ouviria por muito mais tempo, assim, que a gente percebe dessa empolgação do embaixador, do soldado aí da questão do aleitamento sem pré-julgamento, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso na sequência. Eu citei antes as meninas do Mamaço, mas quero citar com os nomes, né? Eu não falei da Winnie, da Larissa e da Morgana, então quero falar o nome dessas três mães que vêm nesse momento batalhando também pela questão do Mamaço. E eu não citei a Fran Corrales, que está por aqui com a câmera na mão, não é? A Fran, que é fotógrafa e tem feito registros lindos. Esse é teu, Fran? Esse da Cris. A Cris está aqui, a modelo está aqui, né? Mas aquelas fotos lindas também eu peço para que quem não entrou por lá, como eu, que acabei entrando por baixo, que dê uma passadinha para dar uma olhada nesses momentos tão lindos. Fran, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos ouvir agora a doutora Karina Bisotto também, médica pediatra. Por favor, fique à vontade. Boa tarde. É um prazer imenso estar participando hoje dessa reunião pública. Hoje eu faço 11 anos de formada e há 11 anos eu dedico, então, a minha vida, meu propósito, como atender os pacientes da melhor forma possível, dentro de uma ausculta muito mais acolhedora, ativa e dando esse espaço de flexibilidade de cuidados. Então, aleitamento materno, ele é uma grande paixão, era um sonho da minha vida também, como mãe do Heitorzinho. E acabou, né, que eu também tive dificuldades. Para vocês verem que mesmo sendo pediatra, mesmo tendo conhecimento técnico, a gente tem o ideal, o que é preconizado, o que é o realmente efetivo, que a gente consegue agir. A gente tem um conhecimento muito amplo hoje em dia sobre as necessidades do leite materno e como ele age no dia a dia na melhora clínica e evolução clínica das crianças. Porém, acho que quando a gente retira essa carga da obrigatoriedade do leite materno a qualquer custo, a gente facilita uma comunicação necessária para que aquela sobrecarga sobre as mães se torne ainda mais leve e elas entendam que qualquer quantidade é suficiente para a gente melhorar esses nossos índices de desmame. As crianças, né, o bebezinho que está ali disponível, ele
está num processo de descobrimento de como é que é essa nova rotina, como é que é mamar. Antes, através do útero da mãe, ele recebia tudo prontinho. E agora ele está tendo que se esforçar. E a mãe também. Por mais que a gente leia, por mais técnica que a gente tenha, a gente vai ter uma dificuldade de posicionamento da criança na mama, de pitacos, né? Aqueles comentários, às vezes, tão pré-julgadores, né? Que deixam a mãe com uma tristeza muito profunda. Hoje mesmo, eu vim da UBS e eu atendo, desde a minha formação, tanto particular quanto rede pública. E as queixas que a gente vê são as mesmas. Não tem diferença de classe social. Desde aquela mãezinha mais humilde, que tem dificuldade para dar peito, isso também acontece até aquela classe social mais privilegiada também tem essa dificuldade. Então, leite materno, aleitamento materno, maternidade, gestação e todos esses desafios, eles ultrapassam a questão financeira. Eles não dizem tanto a respeito de aonde a gente encontra essa família, mas sim, eles falam sobre como é que a gente vai acolher essas mães. E elas vêm com as demandas iguais, tanto no meu consultório, quanto na minha UBS, tanto Mariane quanto Reolon, eu atendo, né? Ela é a mesma coisa. Então, hoje eu atendi mesmo uma mãe que a consulta, eu comentei com o doutor Armando, a consulta não foi para a criança, a consulta foi para a mãe. Ela chegou já com o olho cheio de lágrima e dizendo que ela estava tendo muita dificuldade no aleitamento materno. O bebezinho dela já estava com 7 meses, então já estava no processo de introdução alimentar, que a criança não comia, que a criança ficava pendurada no peito a noite inteira, que ela não estava dormindo, que ela estava exausta. E esse tipo de fala não pode mais acontecer. Porque essa mãe estava sofrendo uma carga emotiva, emocional, em cima de como é que ela estava aleitando, cuidando, provendo o sustento dessa criança. Uma das dores maiores de sendo mãe, e eu consigo falar sobre isso, a gente se culpa. Como é que eu, como mãe, e isso é bem animalesco, porque isso nasce com a gente. A hora que a gente está gerando a vida dentro da gente, a gente já está pensando como é que a minha criança vai se desenvolver. E essa carga emocional era: se eu não estou dando o leite materno que a minha filha precisa, se ela está chorando dia e noite, se a minha mãe diz que ela conseguiu amamentar 3, 4, 5 filhos em aleitamento materno exclusivo, por que eu não estou conseguindo? E isso é muito duro. Muito. Entra, inclusive, naquela sensação de que tu não está sendo suficiente. E a nossa conversa começou exatamente nesse ponto, aonde eu pesei a criança, coloquei no gráfico de desenvolvimento, mostrei a nossa carteirinha, disse: a tua filha está se desenvolvendo de uma forma adequada. Essa parte da introdução alimentar, ela está vindo para ser apresentada. O aleitamento materno, ele foi suficiente até 6 meses, 7 meses, com excelência. Então, essa culpa que eu tirei das costas dela, mostrando um gráfico, botando números e realmente exemplificando de que ela estava sendo suficiente, foi, assim, na hora, aquele suspiro fundo e aquela gratificação como profissional aconteceu. É esse o brilho que a gente busca como sendo pediatra. É de realmente ser uma rede de apoio onde a gente acolhe a família. Poxa vida, vamos pensar um pouquinho, né, de antemão. E todo mundo pode fazer esse exercício, mesmo não sendo pediatra, não sendo profissional da área da saúde. Se eu tenho uma mãe, tá, que ela não está sendo acolhida nem pela própria família, nem pela rede de saúde, quem é que acolhe essa mãe? Então, a gente tem que começar a julgar a gente mesmo, de como é que nós estamos atuando. E foi, assim, transformador quando a gente começou a conversar. Ela realmente sentiu que aquele ambiente era um ambiente para ela abrir o coração, onde ela pudesse ser ouvida sem julgamentos. Eu forneci para ela uma receita da fórmula infantil.
mas eu tenho certeza que depois de toda a nossa conversa, a fórmula vai ser só a bengala dela para um caso de aperto. Porque ela sabia que o nenê dela estava se desenvolvendo bem. Então, esse nosso acolhimento, ele vai diminuir, né, o risco do vínculo materno, porque depois que a gente gerou, depois que a gente teve a concepção de um nenezinho dentro da barriga da mãe, a gente não pode mais pensar entre a Karina é diferente do Heitor, que é o meu pequenininho. A gente tem que pensar no binômio. Não existe mais Karina sem Heitor e não existe Heitor sem Karina. O amor materno, ele vai se estabelecer a partir do momento que a gente acolher os dois. Não existe dupla de sucesso sem a gente ter uma equipe por trás. Então, talvez tu seja a única ajuda, a única rede de apoio daquela mãe. Então, a responsabilidade é de toda a comunidade. Não é o médico que está dentro do consultório. Não é a vizinha. É todo mundo. Uma palavra, uma frase, vamos ver, calma. Pode tomar um banho tranquila, pode tomar um cafezinho, um leitinho quente, que eu fico com o nenê para ti, às vezes faz toda a diferença. E eu falo por experiência própria. Eu tinha muita dificuldade na amamentação do Heitor, eu tinha produção de leite mais baixa, e a minha mãe acordava super cedinho e ela ficava com o nenê para mim conseguir dormir 2 horas. E era o suficiente para o meu leite descer realmente, para o meu nenê estar tranquilo, para ele mamar. Então, acontece com todos nós. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar passando essa experiência, mostrando para vocês a realidade que a gente vive e trazer essa reflexão para que a gente acolha mais as nossas mães, acolha mais nossos bebês, para a gente melhorar a questão nutricional e toda essa evolução. Certo, gente? Muito obrigada. Obrigada, doutora Karina. Que lindo, né? Os relatos, tanto da profissional quanto da mãe. E quantas cabecinhas assim, né? Quantos olhares, né? Quantos olhos cheios de emoção que a gente percebe claramente aqui. Quantos olhos brilhando. Que lindo, que lindo. E a gente quer ouvir também mais relatos, né? A doutora Karina já trouxe um pouquinho. Desde o doutor Armando já tinha falado também como pai, né? Das mudanças a partir de pai. A doutora Karina também traz, além de profissional, os seus relatos como mãe. Quanto tempo tem o Heitor? Quantos anos? Amanhã, 1 ano e 7, coisa linda. Mas a gente também trouxe, né? Isso por sugestão, inclusive, da organização aqui, quando a Morgana trouxe para a gente a ideia, ela e a Fran, a gente quer ouvir também referências de mães. Então, a Kerly Maria Rodrigues, a mãe do Theo, de 7 meses. Fica à vontade. Vem cá que a gente quer te ouvir também, contar um pouquinho. Eu quero, porque eu não tenho 1,80 não. Então, a gente tem uns vereadores mais baixinhos? 1,80 aqui só no salto, e depois de mãe não é mais 1,80. Mulher, por favor, não. 1,80 só de salto. Depois que a gente vira mãe, não tem mais salto. Então, gente, boa tarde. Estou muito feliz, lisonjeada em participar desse momento. Sou cearense, acho que vocês vão se tocar do sotaque. E sou residente de Farroupilha, mas Caxias é minha segunda casa. Agradecer a Morgana por ter me convidado para dar um pouquinho da minha experiência. Não vou me prolongar muito, apesar que eu falo demais, mas tudo certo. Agradecer a todos vocês, prazer em conhecê-los. E, gente, assim, sou mãe do Theo, né? Já me apresentei, a Marisol já me apresentou, sou a Kerly. Então, a minha experiência sobre a amamentação, posso falar que o Theo mamou super bem até os 2 meses. Isso totalmente exclusivo. A partir daí foi muito difícil, foi assim, apoio eu tive bastante do meu esposo, que está ali com o Theo. Nós já tínhamos planejado e combinado
que durante a gestação, até então, nós estudamos muito, buscamos muito conteúdos para saber sobre a amamentação, porque até então era muita pressão social, amigas, vizinhas, enfim, que, ai, tu vai ver, vai ser meio difícil, ai, que isso, que aquilo. Muitas falas negativas eu recebi. Então, na gestação, principalmente, a gente fica mais sensível, então foi o mais difícil ainda. Diante disso, nós já tínhamos combinado que, se desse para amamentar, tudo certo. Seria maravilhoso. Porém, se eu não conseguisse amamentar, ele estaria comigo e estaria segurando minha mão e dizendo: vamos para a fórmula e está tudo bem. Então, Theo, assim, tive uma rede de profissionais me acompanhando, tanto durante a gestação quanto posterior à gestação. E, então, eu tinha muito medo do que me colocaram durante a gestação, a fissura mamária. Então, eu tive muito medo. E, então, foi aí que o Theo começou a mamar. Mamava super, mega bem, porque eu tinha muito leite. Então, fazia muito estoque e tal, até que no segundo mês não foi possível a gente continuar. O Theo, infelizmente, fez o meu peito de bico e, então, me machucou muito. Eu achei que estava tudo certo, porque eu estava amamentando muito bem, então eu tinha muito leite, tudo certo. Até que chegou um ponto que eu disse, eu não aguento. O puerpério lá em cima e a questão da culpa. E desceram lágrimas. Eu achei que não ia descer lágrimas dos meus olhos depois de tantos estudos. Mas não aguentei. E aí meu esposo me viu chorando e ele disse, tá tudo bem, vamos ofertar a fórmula para o Theo. E eu não queria. Até que teve um momento que, gente, é muito difícil. É muito, mas muito difícil, é de partir o coração, porque você vê os seus seios cheios de leite e você não conseguir. É o seu bebê aqui pedindo leite, até então ele não sabe se é o da mãe ou ele quer comida, e você fica, e aí eu não estou conseguindo, meu Deus, eu estou sendo menos mãe, não estou amando meu filho. Gente, é muito doloroso, é muito difícil. Eu senti na pele muito, muito, muito. E o que eu sinto hoje, porque hoje eu ajudo mães, decidi ajudar mães depois disso. Então, eu ajudo mães e eu vejo o quanto que é muito difícil. Assim, chega a me emocionar, porque foi difícil, mas foi libertador. Por que foi libertador? Porque o meu filho hoje, ele nunca teve doença. E ele não conseguiu amamentar como eu gostaria, mas eu digo que tudo tem planos, tudo tem propósitos, e o Theo está super saudável, e eu ainda tentei na alimentação mista. Fórmula e o meu peito, só que ele não queria o meu peito, ele queria muito leite. E por ele não estar sugando, eu diminuí a produção, até que o Theo foi e mamou, e hoje foi para a fórmula. Hoje ele está na fórmula, já está na introdução alimentar super bem, super adaptado. E o que eu quero dizer é que, mães, eu sei que vocês, quem está aqui, daqui a pouco, que conhece uma mãe que vai gerar um bebê ainda, que está na barriga, eu sei que não é fácil. Eu queria que vocês passassem essa mensagem para elas. Mães, se vocês verem alguma mamãe sofrendo com a amamentação, fala uma palavra amiga. Amiga, tá tudo bem. Se tu não conseguir, tá tudo certo. Não liga para a fulana que falou que é porque tu não quer dar, ou daqui a pouco alguma fala negativa. Fala para ela, tá tudo bem. Essa questão, tu não vai deixar de amar teu filho não vai deixar de te amar, ele vai ter muito orgulho de ti, porque afinal de tudo, tu vai alimentar ele, e é o que ele precisa, é de alimentação, independente se seja a via mamária, pela via mamária ou pela mamadeira, e tá tudo bem.
Então, eu estou aqui para apoiar todos vocês, tanto as que conseguiram, e eu parabenizo muito, porque não é tão fácil, porque não é sobre só a amamentação, é questão psicológica, que nos abalam muito, né? Até porque o puerpério fica presente com a gente até 2 anos. Então, quero deixar o meu apoio. Quem quiser ouvir, porque hoje eu ajudo mães, quem quiser me procurar nas redes sociais, eu vou até deixar um vídeo, eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre a maternidade. Ela é linda, mas ela é desafiadora, mas é prazerosa. E é isso, gente. É aí um vídeo. Abdicação. Cada escolha diferente da antiga rotina constrói um novo. Maternidade, o amor que transforma. Ser mãe é viver uma experiência de amor que vai além de qualquer definição. É uma entrega diária feita com o coração aberto e com a certeza de que cada abdicação, cada escolha diferente da antiga rotina constrói um novo significado para a vida. Maternidade é abdicar dos pequenos confortos, do silêncio da casa, do tempo livre só para si, das decisões tomadas apenas pensando em si mesma, para abraçar um novo mundo de olhares, sorrisos e descobertas que só um filho é capaz de proporcionar. Cada renúncia que à primeira vista poderia parecer perda, na verdade é uma troca rica, de egoísmo por generosidade, de rotina por aventuras diárias, de cansaço por realizações profundas. E sim, existe a privação de sono. Ela chega sem pedir licença, com noites longas, despertares constantes e aquele corpo exausto. Mas privação de sono, para mim, é mais do que estar fisicamente cansada. É um lembrete de que existe uma pequena vida que confia plenamente em mim. É saber que, mesmo no meu limite, eu sou capaz de dar amor, aconchego e presença. É perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe força, existe propósito. Maternidade é doação, mas também é crescimento. A gente perde um pouco da antiga versão de nós mesmas para ganhar uma nova, mais forte, mais sensível, mais sábia. E no meio de tudo isso, a gente descobre que é possível se reinventar, amar mais do que jamais imaginou e encontrar felicidade nas pequenas coisas, como um sorriso no meio da madrugada. No final, cada abdicação se transforma em uma história de amor escrita a muitas mãos, noites e abraços. E eu não trocaria essa história por nada. É isso, gente. E a fofura desse Theo, gente, tá aqui, acompanhando bem tranquilo, lá no colo do pai. Lindo. Beijo, Theo. Muito bem, Juliana Greque Parisotto é a mãe do Rafael. 4 anos, da Joana, 11 meses. É isso? Vem, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Parabenizar aqui as autoridades e demais pessoas que estão compondo a mesa e a todos vocês também no público, né? Bom, eu tive 2 experiências bem diferentes com a amamentação. O Rafael, né, meu filho, ele faz 5 anos em outubro e ele foi um bebê de pandemia, né, gente? Então, assim, todas as opções que nós temos hoje em dia, eu não tive, porque era um momento que nós estávamos muito em reclusão nas nossas casas, sendo que hoje, se você consegue... Você não queria nem na UBS fazer vacina, falar as vacinas básicas do calendário. O medo era de você sair e você voltar com Covid e tudo mais. Então, do Rafael, eu tive que me virar sozinha. E foi assim que eu me senti. E, para mim, deixar de amamentar não era uma opção. E eu fui muito obstinada, eu digo, porque, assim, essa questão... Eu, na gravidez, já tinha ouvido... Minha mãe falou assim, pra mim foi fácil. A minha sogra assim, não, pra mim com um filho foi, com outro não. Então, eu sabia que existiam realidades diferentes. E comigo foi muito difícil com o Rafael. Eu cheguei assim, o peito ficava roxo, sangrou, caiu um pedaço do meu mamilo. Então, assim, aquela coisa, cena de filme, assim, toalha na boca, amamentando, era isso. Mas eu sabendo de tudo isso que o doutor Armando também colocou, do leite materno, que é vivo, né? As questões das
Até assim, eu faço uma vacina, né? Eu fiz a vacina do Covid e passa pelo leite, né? Tinha uns estudos ali para ele, porque ele foi tomar a vacina, nem me lembro quando. Então, assim, todo esse momento que eu vivi facilitou com que eu fosse mais obstinada a buscar isso, mas foi muito difícil. Eu tinha uma consultora que me acompanhava na época, e eu falava com ela, tá doendo, e ela assim, olha, fica tranquila, porque tu tem leite para gêmeos. De fato, eu tive hiperlactação. É um assunto que quase ninguém nunca ouviu falar. Eu chegava a tirar 1 litro de leite por dia, só tirando de excesso, né? Fora que eu amamentava ele. Então, assim, eu não tive dificuldade de peso ali inicialmente, né? Ainda no hospital, ele perdeu pouco peso, não chegou a 5%, e vamos que vamos. Mas da primeira consulta ali, que era lá pelos 7, 10 meses, até fechar 1 mês, ele não ganhou peso. E me doía muito. E nesse meio tempo, conversando com ela, ela me tranquilizava, não, vai dar certo, né? Eu saio aqui da casa das mães que não tem leite, que não é teu caso. E aí eu saí da consulta com a pediatra de 1 mês e eu falei assim, como assim? Bom, eu assim, né, no auge do puerpério, mandei um áudio para ela, de poucas amigas. Enfim, eu falei que não, que eu ia fazer dar certo. Eu já estava em casa, estava todo mundo em casa mesmo, né? Porque que eu ia deixar, ter que sair, ir na farmácia, imagina, Covid, pegar a fórmula para não dar uma coisa que eu tinha sobrando ali para ele. Então, eu busquei muita informação, que hoje em dia a gente tem muita facilidade nesse ponto, né? Nas consultoras, em perfis, vídeos, como tirar do peito, tudo isso. Fiz laser, que foi uma coisa que ajudou muito, que eu acho que é uma das opções para as mães que podem ser ofertadas, né? Hoje em dia já tem na maternidade, na Unimed, da Joana, que tem 11 meses, eu fiz, quando ela nasceu, né? Já foi feito, que facilita muito nessa questão. E a gente, com menos dor, a gente persiste, né? É muito mais fácil. Então, assim, essa foi a minha experiência com ele. Depois, ali, eu lembro que ele ainda, ali pelos 50 dias, eu comecei assim, meu Deus, eu tenho ainda uns 4 meses de aleitamento exclusivo, porque ainda não estava tudo ok. Mas persisti, depois ali passou, e a gente foi muito bem, obrigada. Amamentei ele até os 3 anos e 3 meses, quando eu fiquei grávida da Joana, né? Claro que não assim, né? A gente foi limitando tudo mais. Mas essa minha experiência com ele fez com que eu realmente estudasse muito sobre o assunto. E foi o que me ajudou muito com a Joana. Quando eu fiquei grávida da Joana, né? Estudei um pouquinho sobre hiperlactação para conseguir manejar mesmo. Melhor, assim, porque é muito exaustivo. Eu digo assim, a mãe que sai, faz e tal. Eu falei, gente, até 2 meses do Rafael, eu comia, eu dormia, tomava banho e tirava leite. E estava cansada. Porque tu gasta muita energia para produzir leite. Eu que jogava fora, não tinha banco de leite aqui, nem de Bento, né, que é um pouco mais recente. E falei com a pediatra na época, ela, não tem. E eu ficava muito cansada. Daí, na Joana, eu procurei ver como manejar melhor essa questão para baixar mais, né, a produção ali de uma forma um pouco mais rápida. E nós fomos muito bem amamentando até ela ter 2 meses, né? Como eu tinha hiperlactação, ela foi ganhando peso, mas eu tinha alguns sinais nela que eu sabia que eram problemas na amamentação, né? Língua estalando na mamada, muitos arrotos, muitos engasgos. E nesse meio tempo ali, com 2, 3 meses, eu também tive alguns estresses aí pessoais. E a gente assim, pode ser que seja disso, tem aqueles 60 dias ali que dá uma normalizada, e a gente foi indo. Até que na introdução alimentar dela, foi que a gente viu que realmente tinha um problema. Porque ela teve uma introdução alimentar muito ruim. Como eu já era mãe, né? Era minha 2ª filha, isso me trouxe mais segurança. E ela, assim, ela não comia. Comeu, assim, a primeira semana que ela estava provando tudo, ela comeu. Depois ela passou a comer muito pouco. Toda vez que ela ia tomar água, ela se engasgava. Muito. No sentido de, tipo assim, ela ficar se afogando ali, as pessoas próximas não quererem oferecer água para ela. E eu falei para o meu marido, ela não vai ganhar 1 grama se continuar desse jeito. E foi o que aconteceu, né? Com 1 mês e meio, a gente teve ali a reconsulta, ela ganhou 100 gramas. Eu falei, foi o cocô que ela não fez naquele dia ainda, deve ter ido para a balança. E aí nós começamos, porque eu digo, toda mãe, eu tenho certeza que em algum momento da amamentação vai ser difícil.
seja no começo, seja na hora do desmame, ou seja na hora de voltar ao trabalho, em algum momento ela vai passar por alguma dificuldade, por mais que ela queira aquilo. Porque tem o viés psicológico, tem a rede de apoio, tem a família falando, tem toda uma questão que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando. E aí, nesse ponto, a Joana tinha um pouco de refluxo também. Eu levei ela na gastro, e a gastro perguntou se eu já tinha avaliado com uma fono ela. E me perguntou do teste da linguinha do hospital. Eu falei, o teste deu normal, né? Eu já estou tentando com uma outra fono. A Joana passou por 5 fonoaudiólogas ao longo do tempo, que eu já achava que essa questão de estalada, já tinha falado com uma consultora. E, não, tudo normal. Mas aí, quando chegou a parte da comida mesmo, foi que a gente viu que não, ela não estava conseguindo se alimentar. Eu tirava ela do cadeirote, 15 minutos depois eu encontrava ela com comida na boca. E eu falei assim, como assim? Então, até eu conseguir uma avaliação com uma fonoaudióloga que foi indicada aqui, que eu fiquei na consulta 1h30 falando, então imagina tudo que eu poderia falar aqui para vocês todos. E desde a gravidez, desde a gestação, e o detalhe, né, na maternidade, foi uma consultora me ver, e ela pegou a Joana e falou assim, olha, eu estou vendo uma membrana, mas vê com a fono. Veio a fono, ela estava avaliando, e eu mandei um WhatsApp para o meu marido, porque ele tinha saído do quarto, eu falei, o que mesmo que a membrana onde? Porque eu estava, né, meio dormindo, assim, né, mas eu lembrei que ela tinha falado de uma membrana. E, uma membrana embaixo da língua. Ela falou, não, tá tudo normal. E a Joana não fazia xixi na maternidade. A gente quase não teve alta porque ela não fazia xixi. Ela mamou, eu já tinha colostro, né? E assim, não estava dando. A gente deu fórmula para ela 3 vezes, até ela dar um tempo dela fazer o tal do xixi dela. E aí eu saí com uma lata de fórmula, que eu pensei, né? Sei lá, vou dormir, vamos ver. Eu saí sábado de tarde, sábado de noite, já acordei com a camiseta molhada, enfim. E aí fomos para o peito direto. Mas agora eu vejo, né, que desde lá ela já apresentava problemas, uma questão física, né? E o que foi me explicado? Esse teste da linguinha virou uma lei por muitos problemas que foram sendo apresentados, né, com as crianças. E o que acontece? É feita uma triagem, e essa triagem, que falam se é normal, se é limítrofe, se é alterado, que acho que só avalia um freio, não sei, ele serve como uma triagem, ele não é um diagnóstico. A Joana passou por essa fono e falou assim, as fonoaudiólogas também avaliam a função da boca, não é só estrutura, se tem um freio, se não tem um freio. Ela tem que ter função nessa boca. E aí a gente chegou no que a Joana tinha essas questões de disfunção oral, né? Sensibilidade sensorial também, que foram dificultando. Inclusive, chamei consultora de novo, a Morgana, que me convidou para estar aqui, foi me ajudar, porque ela realmente soltava muito o peito toda vez. Eu pensei, claro que vai ter refluxo, é um pega e solta, né, no peito toda hora, claro que vai entrar ar, vai ser ruim e tudo mais. Mas que às vezes falta esse olhar um pouco mais específico dos profissionais da saúde. E principalmente essa parte que é obrigatória, como o teste da linguinha, de quando você está na maternidade ser informada que, por enquanto, deu tudo bem, mas que se você for vendo a evolução da criança, for apresentando sinais, a criança não mal faz nada lá na maternidade, já está dormindo, mama muito pouco. Sinais de alerta aqui para você buscar outra avaliação, para poder manejar isso. E, assim, o peso dela foi baixando, né? E eu fazendo tudo que eu podia com bomba, itens, às vezes, porque a maioria das mães não tem outras coisas que são prejudiciais para a amamentação, inclusive. E peguei bomba, tomei chá, tudo para dar volta, e a gente segue amamentando. Sigo amamentando ela, né? A amamentação é nossa. Ela está quase fazendo 1 aninho. E fica aí o meu relato para a gente realmente ver essas outras questões que estão por trás, porque são muitos, né? Psicológico é muito puxado, tem culpa, né? E é toda uma rede que precisa. Eu digo que quando uma mãe falha na amamentação, ela nunca falha sozinha, mas a culpa vem só para a gente. E assim, fica ali a minha disposição para vocês, para quem quiser conversar, para fazer alguma pergunta também. E muito obrigada pelo esse espaço. Juliana, obrigada pelo teu relato. É absolutamente muito mais complexo do que a gente imagina.
né? Em tantos fatores envolvidos, e as mães se tornam especialistas quase, né? Porque buscam de todas as formas, todas as possibilidades para ajudar e para conseguir cumprir. Bom, esses eram as pessoas que nós convidamos aqui para fazer o uso da palavra com esse tempo. E eu agora vou abrir também para os questionamentos, para as outras falas. Então, a gente vai podendo fazer. Acho que não tem necessidade da gente fazer uma inscrição, assim, né? Mas, de repente, se posicionar logo em seguida ali ao microfone. Eu só queria que, antes disso, as vereadoras... Está aqui agora a vereadora Estela. Eu queria uma manifestação sua, vereadora, também nesse momento. A gente sabe também do envolvimento em causas importantes como essa, então, por favor. Muito obrigado, vereadora Marisol. Vereadora Andressa teve que dar uma saidinha, deixou as coisas porque ela disse que volta. E volta porque é um tema muito importante e que bom tratar disso nessa casa com tanta sensibilidade. Eu digo que me sinto muito honrada toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir relato de mães, de ouvir a não romantização de tudo isso. As redes sociais, eu acho que trazem uma romantização muito grande. Nós que ainda não somos mães, mas que temos vontade, já nos comparamos. Imagina se você é mãe. Quantas comparações são feitas, como que isso acontece, como que isso atinge. E isso me faz pensar o quão único e a quantidade de fatores que a gente precisa observar quando a gente trata da amamentação. Infelizmente, nem todas as mulheres têm rede de apoio. A gente tem uma grande quantidade de mulheres que, infelizmente, são mães solos na nossa sociedade, que têm que sustentar a casa, que têm que cuidar, muitas vezes, de outros filhos e lidar com o puerpério, lidar com a amamentação, lidar com um novo filho, com uma nova vida. Então, eu acho que olhar para as condições únicas, exclusivas de cada mãe é fundamental. Porque se a gente pensa numa mãe que tem dificuldade de alimentação, que não tem garantia das 3 alimentações por dia, quais são as condições de saúde que aquela mãe tem para amamentar? Se a gente olha para as questões sociais, para o trabalho, para o emprego, para a renda, para a habitação, se a mãe não tem uma condição de morar num local adequado, num local seguro, quais são as condições que essa mãe tem de plena amamentação? Então, é fundamental a Câmara tratar desse assunto, porque a gente sabe da importância e da necessidade para a saúde do bebê, mas também para a saúde da mãe, a garantia da amamentação exclusiva até os 6 anos, podendo e devendo estender até os 2, mas quais são as condições, as políticas públicas, ao acesso a essas políticas que a gente garante enquanto poder público, como que a gente pode avançar nisso, entendendo a intersetorialidade ao tratar dessa pauta e que é uma necessidade olhar para todas as outras questões sociais para a gente conseguir garantir a plenitude no acesso a uma coisa que é tão importante como a amamentação. Então, muito obrigada, obrigado pelo relato das mães. Eu acho que isso nos inspira e nos faz ter mais vontade de buscar aprofundamento nessa pauta. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Como eu disse há pouco, né, nós temos nessa legislatura a maior bancada feminina da história, né? Nós somos 7 mulheres, 7 em 23. A gente costuma dizer que é a casa das 7 mulheres, né? Ainda não somos nem a metade, mas chegaremos lá. Mas temos trabalhado muito pautas importantes como essa, então a casa está sempre aberta para que a gente tenha essas discussões importantes assim, para tratar de temas que são relevantes para as nossas famílias, mas principalmente quando a gente fala na questão de saúde materna. Manifestações do público, por favor. O microfone está pertinho de ti aí, vê se tu... Walter, qualquer coisa tu me ajuda lá. Está um pouquinho alto, né? Eu achei. Eu também de leve, né? Meio Silvio Santos ali, mas eu acho que tem que baixar ali, Walter, dar uma mão. Mas se tu quiser tirar ele, tá ótimo também. Então tá. Mulheres se viram, criam soluções. Eu gosto disso. Boa tarde a todas e todos. Então, para quem não conhece, eu sou Larissa Simon, sou fonoaudióloga, sou consultora em amamentação e também já fui doula. Não estou mais atuando nos partos, mas atuo diretamente, então, com mães, e tenho aqui minhas parceiras maravilhosas que trabalham em prol da amamentação e que a gente promove, então, o Mamaço desde 2016. A nossa experiência, a minha experiência, né, com a amamentação, ela é principalmente do público privado, né? Eu tenho muito pouca experiência do sistema
único de saúde, do público, e as experiências que eu tenho são experiências coletivas, como os eventos que a gente promove, as formações que a gente faz para profissionais de UBSs, enfim. Eu queria falar principalmente do sentido profissional, né? Porque o que eu percebo? Até na minha formação como fonoaudióloga, a gente estuda muito do que os 2 pediatras trouxeram. Que o leite materno é maravilhoso, que é o melhor alimento, que ele muda conforme a saúde do bebê, mas a gente não aprende a manejar esse aleitamento. Então, quando a mãe chega com dificuldade, a gente só diz assim, tu tem que amamentar. Ou, tá com dificuldade, vamos colocar a fórmula. A gente não sabe avaliar uma mamada, a gente não sabe avaliar uma pega correta, e aí essas mães ficam completamente desassistidas, né? Então, assim, é muito importante, em primeiro lugar, a gente melhorar a formação dos profissionais, né? Já se fez pesquisas que a carga horária em amamentação dentro do curso de medicina é minúsculo, mesmo na residência de pediatria também é muito pequeno. Eu tive pouquíssimas aulas de amamentação, então a gente sai sabendo da questão sensório-motor oral, a gente sabe da língua, a gente sabe de tudo isso, mas olhar para uma mãe e realmente saber avaliar essa mamada, a gente não aprende. Então, quando a gente começa a estudar sobre aleitamento materno, a gente vê o quanto é complexo e o quanto é um assunto que envolve, como todo mundo disse, fator emocional, fator físico. Eu gostei muito da fala da colega, porque às vezes a gente coloca muito no emocional e às vezes é só uma questão física, é só uma língua presa, é só uma disfunção oral que um profissional deixou de ver. Então, assim, é muito complexo, a gente precisa melhorar, né, e estar formando esses profissionais, estar permitindo que esses profissionais vejam mais sobre aleitamento materno, sempre fazer formações nas unidades básicas de saúde, fazer formações nos cursos, né, nas especializações que envolvem saúde materno-infantil, políticas públicas que façam esse recorte, principalmente de raça. A gente vê que as mulheres negras são as que menos amamentam, justamente porque não têm condições disso, por serem mães solos, por não ter alimentação adequada, por não ter moradia adequada, por não ter incentivo, por não ter rede de apoio. Então, imagina que os 2 relatos das mães que vieram aqui são mulheres que têm condições financeiras, mulheres brancas, que tiveram informação e tiveram tantas dificuldades. Imagina uma mulher pobre, periférica, negra, mãe solo. Então, a gente precisa começar a olhar para isso, tanto do aspecto de vista social, que é o que eu trouxe das políticas públicas e tudo mais, quanto do aspecto de formação dos profissionais. Porque quando a gente vira consultora, a gente vê a quantidade de indicações incorretas de fórmula infantil, uso de bicos artificiais, que a gente sabe que prejudicam a amamentação. Como mãe, eu tenho 2 experiências também muito diferentes, que eu vou relatar muito brevemente, porque a minha fala já está enorme, mas a minha filha Helena, que inclusive está aí, que tem 15 anos hoje, onde se tinha muito menos informação, mas eu já era fonoaudióloga e achava que sabia tudo sobre amamentação. Mamou somente até os 6 meses. Eu digo somente porque a gente tem uma orientação da Organização Mundial da Saúde que o aleitamento deve ser exclusivo até os 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. Então, eu cheguei muito longe do que eu gostaria e do que é preconizado pelos órgãos de saúde. Pelo simples fato dela ter a língua presa e ninguém ver, inclusive eu, e também porque eu introduzi bicos artificiais, principalmente a mamadeira, que a gente sabe que é o maior índice de desmame precoce, é a mamadeira, porque eu tirava o meu leite quando eu voltei a trabalhar aos 4 meses, mas eu dava esse leite materno, ou melhor, a babá que ficava com ela dava esse leite materno na mamadeira. Ela, em 2 semanas, ela já começou a rejeitar meu peito. Eu comecei a tirar com bombinha para estimular e dar para ela, só que foi indo. Ela começou em amamentação mista e aí se foi. Consegui só até os 6 meses. Já a Luísa, que também está aí, que vai fazer 11 anos em setembro,
Eu já tinha muito mais informação, já era consultora em amamentação na época, então não usei bicos artificiais com ela, consegui chegar até os 2 anos e 4 meses de amamentação, sendo que a partir dos 2 anos a gente já foi fazendo um desmame gradual, que foi muito bonito, que eu tenho muito orgulho de dizer, né, que a gente conseguiu. Justamente porque eu tinha mais informação, apoio eu sempre tive, graças a Deus, e tinha o conhecimento, né? Então, é muito importante analisar, fazer esses recortes sociais e melhorar drasticamente a formação dos nossos profissionais, desde a maternidade. Porque na maternidade é o que eu encontro de mais problemático, né, Morgana? É bem difícil. Assim, ó, em geral, colocam o bebê em cima da mãe e diz, amamenta. Ninguém posiciona esse bebê, ou quando posiciona errado. Todo mundo ou exige da mãe que amamente, ou não dá outra oportunidade, ou não ensina, e a resposta é sempre, vamos dar uma formulazinha, mamãe, porque afinal ele não está mamando, vamos... E eu acho engraçado que sempre se usa no diminutivo, como se fosse uma coisa que não iria atrapalhar a amamentação. Mas a gente sabe que essas formulazinhas, quando não indicadas corretamente, podem sim atrapalhar. Então, é por isso que a gente precisa que os hospitais tenham técnicas de enfermagem, enfermeiras e médicos que tenham uma formação melhor em amamentação, para que as mães que não tenham condições de nos contratar, né, Morgana, tenham o mesmo direito de ter uma amamentação de qualidade. E que nós sirvamos apenas para os casos mais complexos, que realmente foi tentado de tudo e não se conseguiu. Porque o que a gente pega na maioria, e aí eu posso te perguntar se é assim, mas eu pego, são coisas que, se fosse manejado desde a maternidade com um pouquinho mais de olhar, tanto emocional quanto fisiológico, o problema não ia acontecer. Iam haver dificuldades, mas o problema não ia se agravar. E, às vezes, a gente pega casos que a gente não consegue mais dar a volta. Acho que eu já falei demais. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada também, né, em nome da comunidade de Caxias do Sul, por esse movimento tão bonito que vocês têm feito há bastante tempo, né? A gente tem, as meninas também fazem parte, algumas delas do Maio Furtacor, né? Da Onda Furtacor, aquele movimento tão bonito de saúde mental materna. A gente também, como Câmara de Vereadores, tem tentado se envolver ao máximo, porque a gente sabe da importância do tema. Mais alguém da plateia, nesse momento, também querendo se manifestar? É importante essa troca de informações. Por favor, rede de apoio agora, também representada aqui. E eu até peço também, enquanto se organiza no microfone, os integrantes aqui da mesa fiquem bem à vontade para falar sobre isso, né? Se tiver algum retorno para trazer, ou alguma forma de complementar essa informação, por favor, a gente está... É uma reunião, é para a gente debater mesmo, essa é a ideia. Por favor. Boa tarde para todos, vereadoras, doutoras, doutor, que falou de papai. Gostei que alguém lembrou do pai. Bom, estamos juntos. Bom, vou falar um pouquinho da visão do pai, porque todo mundo fala mãe, a mãe e tal. E eu acho que o que mais me surpreendeu em toda a gestação, eu estava preparado para ser pai, mas eu não estava preparado para ser marido de uma puérpera que tentava amamentar, que não conseguia, que estava difícil, ninguém estava preparado para nada. E a rede de apoio, que é apoio, às vezes desapoia, porque diz uma coisa e não está apoiando nada. Então, assim, depois de tanto olhar, eu comecei a observar que o maior problema é muito mais... Porque todo mundo, eu acho que se a gente perguntar para uma pessoa que não tem formação em nada, sabe o quanto é importante o leite materno, fisiologicamente, biologicamente, todo mundo tem noção que isso é importante. Só que as pessoas parecem que botam em segundo plano o efeito emocional de qualquer coisa, seja como aquilo impacta na lactação, como, se ela não conseguir, como que vai ficar o emocional dela. Porque eu já vi muita gente, e minha esposa quase que ia no mesmo caminho. E olha que com uma baita rede de apoio, recurso financeiro, conhecimento, as pessoas apoiando, sem julgamento, ela quase ia para o fundo do poço porque não conseguiu amamentar. E todo mundo do lado, mas tu não amamentou, tu não conseguiu, não sei o quê. Ah, eu consegui, mas a tua mãe vivia há 50 anos, não tinha rede social, não tinha ansiedade, não tinha emprego, não tinha um turbilhão de coisas. E não é só o poder público que eu falo, que não se preocupa, é todo mundo. No hospital, mesmo que a gente teve o nosso filho num
hospital muito humanizado e tal, é mais ou menos assim, ó, tá aqui o peito, não tá conseguindo, aperta, bota e vai. Mas não é bem assim que funciona, porque tem muitos aspectos psicológicos, e eu sei, vocês que são do serviço público sabem, eu sei que vocês sabem, é caótico, é gente, é muito complexo, cada ação é complexa de tomar, mas o CAPS está lotado. Como é que a gente vai dar apoio social, psicossocial para uma pessoa de vulnerabilidade? É complexo. Mas se eu, como pai, o sofrimento que eu, como pai e esposa, eu vi o que ela sofreu psicologicamente, com apoio psicológico, com recurso financeiro, com a casa boa, como a vereadora falou, com estrutura, ela estava sofrendo psicologicamente, e eu acho que sofre até hoje, que é difícil para falar, o quanto as pessoas que não têm condição sofrem porque não conseguiram, simplesmente porque não conseguiram, por vários fatores, seja anatômicos, físicos, psicológicos, e ninguém está nem aí, vamos dizer assim. Tu não conseguiu, então eu vou dar espaço para quem está tentando e tal, e assim vai. Mas o psicológico está sempre em segundo plano, sempre. Do pai eu nem se fala, né, doutor? O pai, coitado, deixa ele sofrer em paz. Mas tudo bem, a mãe, eu me importo muito com a mãe, é verdade. E eu já vi muitas vezes, e quase a minha esposa ia nesse caminho. Nasce o filho e morre a mãe. É tudo pro filho. E a mãe começa a ficar escura, começa a fazer isso. E as pessoas começam a julgar, e julga, por que tu não consegue, como é que pode, a tua avó, teus filhos, tua avó tem 10 filhos, e deu até 6 anos. E começa um bocado de coisa que nem é verdade às vezes, depois descobre que nem aconteceu. Então, eu acho que o poder público pode e deve, como sempre, e eu, como sociedade civil, aqui não tem cargo, aqui não tem nada, pontuo que o psicológico, para mim, eu acredito que poderia ser invertido. Em primeiro lugar, e o fisiológico é depois, porque técnicas são facilmente replicáveis e delegáveis. Agora, o psicológico, um trabalho humano, que é difícil, isso em empresas, em instituições públicas, mostrar para a pessoa o quanto você tem que tratar aquela pessoa que acabou de ter uma criança, mostrar... É muito mais complexo. Só que o psicológico está sempre em segundo plano. Então, eu sempre trago a bandeira do psicológico, porque hoje eu sofro até hoje consequências da dificuldade que foi psicologicamente para ela, e repercute no seio todo. E olha que a gente é unido. Imagina se a gente não fosse. Era briga, já tinha se separado, ó. A long time ago. Então, gente, só um relato de pai, que não tem. É difícil. Obrigado. Muito, muito importante também, né? Ouvir esse relato. A gente dificilmente ouve os pais, né? Muito importante a gente ter isso também e pensar nessa questão da humanização, nessa questão desse outro olhar, quanto a gente ainda vê que falta em algumas situações, né? Eu queria ouvir da turma aqui da mesa também, enquanto mais alguém queira se manifestar, por favor, já te aproxima. Que alguém da mesa também pudesse falar, né? Vocês têm o contato direto nas UBSs, no hospital. Como é que se lida isso? Porque eu acho que realmente é uma preparação. E a gente tem tratado outros temas, né? Eu tenho tratado muito a questão do luto parental, já estive em vários dos hospitais aqui para a gente falar sobre isso. O quanto a gente percebe que precisa investir na qualificação, na preparação desses profissionais para que tenham esse outro olhar, né? Um olhar mais amplo, mais cuidadoso, mais sensível, assim. Queria ouvir de vocês um pouquinho antes. Segura lá. Só tirar o microfone. Alô? Tá. Bom, então eu fiz fazer um compilado aqui do que foi falado. Acho que um aspecto importante que a vereadora falou, assim, é essa questão, assim, do pré-natal, assim, né? Então, tipo, uma mãe grávida, ela precisa ter um olhar muito atento para a nutrição dessa mãe, porque senão esse bebê também vai ser desnutrido. Tratar aspectos assim de correção de anemia e de hipovitaminose, assim, porque isso impacta realmente na qualidade e na saúde de vida do bebê, na qualidade do leite materno também e na otimização, assim, né, da função que é mamar no peito, assim. Em relação à fala do pai ali, então eu lembro assim que durante o ano passado, acho que foi, uma colega que eu terminei não conhecendo a mãe, ela disse, eu fiz uma sala de parto ali, uma cesariana, não lembro bem, assim, acho que foi cesariana, assim, que a mãe era chinesa, assim, né?
Então ela tinha um pouco de dificuldade, assim, ela falava inglês ali. E ela disse que na China, eu não tenho certeza, assim, mas agora que falou que me veio na mente, assim, que a mãe fica 1 semana internada, assim, no hospital, assim. Que, tipo, ela achou estranho que no dia seguinte já tem alta, assim, né? E eu, enfim, não faço ideia como deve ser um hospital na China, mas eu acredito assim que deva ter uma riqueza assim de tu poder trabalhar um pouquinho mais, né, essa mãe assim no olhar de saúde, assim, né? A gente sabe que o hospital é aquela tranqueira, infecção e rodízio de leito, etc. Assim, mas a gente termina assim fazendo as coisas muito apuradas dentro de uma questão de custo, dentro de uma questão cultural, assim, e às vezes se perde, assim, né? Se perde uma questão assim de poder estar mais disponível, assim, né? E até existe grupos assim, né? De orientação na gestação, assim. E aí eu lembro uma vez a gente estava ali na Unimed, agora a gente vai inaugurar o 8º andar, assim, né? Aí tinha uma briga interna ali, né? De amplia a pediatria, não amplia, aonde é que vai ser, custo, e precisa investir no raio-x, nisso, aquilo, assim, sabe? A gente marcou uma reunião, assim, e na época transferiram a gente do mini auditório para uma sala no 3º andar no Hospital da Unimed, assim. Aí tinha um embate, assim, nós, pediatras e obstetras, querendo que se ampliasse a nossa área, apesar de a gente, né, ter começado muito bem, assim, no hospital, mas, tipo, o hospital é novo, mas mesmo assim ele já ficou defasado dentro do novo, assim, né? E aí eu lembro que o presidente chegou um pouco atrasado na reunião e, como eu também cheguei atrasado, fui no auditório. Quando cheguei lá, tinha uma reunião de pais e de gestantes, essas reuniões assim que é orientar assim para pro parto e etc, assim. E o auditório estava cheio, assim, sabe? E aí quando a gente foi para a reunião, né, o presidente entrou depois e ele disse: não tem como ficar onde a gente está, a gente precisa de uma área nova, assim, porque realmente tudo vai exigindo uma adequação, assim. E eu acho que às vezes a gente tem o vertical e o horizontal, né? É o hoje e o como fica amanhã, depois de toda semana, né? E esse processo todo, assim, dentro do nosso momento, assim, acho que é um momento bom para refletir e para também mutar algumas diretrizes, assim, de aleitamento, de assistência e de disponibilidade, assim, da área da saúde para esse assunto tão importante. Tu quer comentar alguma coisa? Ou ela quer? Eu até gostaria de comentar, né, até trazendo a fala da Larissa, que tu tens muita razão em relação a isso, a abordagem dentro da amamentação, do puerpério, de como se faz isso, tanto na formação acadêmica dos nossos estudantes de medicina, quanto na formação de pediatra, ela é bem estreita, realmente. A gente se debate com uma carga horária exaustiva, né, de trabalho e uma pressão da sociedade em que a gente precisa toda hora correr atrás da máquina. Dentro da própria agenda da UBS, às vezes a gente tem essas dificuldades para trazer um pouquinho da realidade que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Em 20 minutos, eu preciso conversar com a mãe, eu preciso fazer toda uma anamnese em relação ao puerpério da criança, ao puerpério da mãe, a puericultura, né, de como é que está todos os ambientes, alimentação, evacuações, sono, vitaminas, vacinas, intercorrências no período, dificuldades de estrutura familiar, tudo isso acontece dentro do primeiro momento da minha consulta na UBS. Eu tenho que pelar a criança, fazer as medidas, analisar os dados, pesar, medir, tirar as dúvidas da mãe, dar as condutas, e o tempo realmente fica muito estreito. E as agendas, elas são abarrotadas pela necessidade de busca pelo pediatra. Então, além da capacitação que a Larissa trouxe, que eu concordo
em pleno, eu acho realmente que a gente não só tem que ter formação em relação a isso, como a gente tem que ter continuidade. As informações, as técnicas, as ações, elas são dinâmicas. E todos os dias a gente tem um lançamento de um grande número de artigos mostrando que, às vezes, o que era praticado no ano anterior, há 2 anos atrás, já não é efetivo. Então, a gente precisa se manter continuamente. E a diferença está aí dos profissionais. É o profissional que ele consegue dar mais tempo, ele consegue ter uma flexibilidade de horário, ele consegue atender melhor a família individualmente, conforme a necessidade. Vai ter aquele paciente que vai chegar e só precisa de uma renovação de consulta na UBS. Agora, tem aquele paciente que ele vai precisar de 40 minutos, 1 hora. E aí, como é que eu vou fazer? Se eu já tenho, dentro de 1 hora, 3, 4 na minha porta, esperando a consulta ou batendo lá, porque eles precisam de ajuda também. Então, tudo isso tem que ser pensado. Além da formação dos profissionais, a gente precisa de uma reestruturação dentro das agendas, principalmente de acolhimento desses bebês, por causa disso. Então, realmente é muito difícil toda a nossa estrutura e todas as nossas necessidades, porque ficar apagando incêndio é muito complicado e traz uma pressão para cima dos profissionais muito difícil. Então, às vezes, a mãe vai precisar voltar várias vezes para a consulta. Ela vem dentro da 1ª semana, ela vem na 2ª semana, ela vem na 3ª semana, na 4ª semana é a nova consulta de puericultura com 1 mês de vida. Então, realmente, a gente tem que pensar no contexto, no todo, porque as coisas escapam. Por favor. Então, boa tarde a todos. Eu percebi que, então, nós tivemos 2 mães que deram o relato, né, do que aconteceu na amamentação. Mas, pensando, enquanto eu estava ouvindo, eu lembrei eu tenho 2 filhos, né, de como que foi a minha amamentação para os meus filhos. E até para ressaltar o trabalho das enfermeiras, das técnicas, da minha pediatra, do ginecologista que me atenderam. Porque, sim, eu acho que há um momento, né, a gente está na Semana Municipal do Aleitamento, de trazer as coisas que acontecem, mas também de ressaltar o trabalho das pessoas que nos atendem, porque tem coisas ruins, sim, que acontecem, mas tem muitas coisas boas. Eu, por exemplo, o meu filho ficou 10 dias na UTI, então eu tinha todo um problema também para amamentar, porque eu não podia ficar na UTI com ele os 10 dias. E a equipe que me atendeu foi muito boa. Eles me auxiliaram, era no copinho, era na colher, como que eu tirava o leite para dar para ele, e depois ele foi para casa, depois de 10 dias, e ele continuou na amamentação. Sim, eu tive dificuldades, porque eu fiquei com o peito desse tamanho, né, dolorido, teve todo esse processo, mas eu também tive um médico que me ensinou como fazer para tirar esse leite, para que não tivesse a fissura. Então, sim, tem problemas muito na amamentação. É doloroso, sim, mas tem muita coisa boa também que acontece na saúde, que os profissionais nos auxiliam. Então, era isso que eu queria dizer. Temos que melhorar sempre, né? Eu acho que a vida é uma... nós devemos buscar a melhoria sempre. Mas também tem muita coisa boa acontecendo. Eu, nas 2 gravidezes, consegui amamentar os 2, um até os 6 meses, e a segunda até os 11 meses. E, sim, foi com a ajuda de profissionais da saúde. Eu não tinha rede de apoio, eu não tinha tanta coisa que hoje eu vejo que tem, né? Mas eu tive, sim, um grupo da saúde que nem me conheciam, não, né? Mas que estavam lá para me ajudar. Então, com esse... né, já teve 2 depoimentos, então eu resolvi dar o meu em relação a isso, que, sim, é muito difícil amamentar, mas a gente também encontra profissionais muito humanizados, sensíveis. Eu lembro que, como ele ficou na UTI, então, as enfermeiras eram muito queridas comigo. Mãezinha, faz assim, faz não sei como. Então, foi muito bom a parte da amamentação. Então, só para ressaltar que
a amamentação é muito importante, o aleitamento materno é extremamente importante. Tem casos que sim, que não se consegue amamentar, mas tem muitos casos que a gente consegue amamentar sim e que a gente tem muito apoio dos profissionais. Então, só para lembrar, né, desses profissionais que se dedicam, eu sei que a Larissa, né, também faz. A gente já fez até um trabalho, né, com as mães para ajudar essas mães. Então, tem muita coisa boa que acontece também com os profissionais. Às vezes é 20 minutos, né, numa consulta, mas eu sei que quem está ali tenta se doar o máximo que pode em 20 minutos. Então, era isso que eu queria dar meu depoimento, que tem muita coisa boa e tem muitos profissionais. Eu nem falei, meu filho ficou 10 dias na UTI, não foi fácil para mim o emocional, como também amamentar, mas tinha uma equipe ali muito boa me ajudando. Então, não lembro o nome das pessoas que me ajudaram, mas tem muita coisa boa que acontece, sim, na rede de saúde para ajudar a gente a conseguir amamentar. É isso. Bem, gente, assim, ó, a gente tinha a programação de ir até às 4, então nós temos mais 10 minutinhos. Eu vou pedir depois da Larissa para a gente, se alguém da mesa ainda quiser fazer as suas considerações finais, né, para a gente poder ir encerrando. Eu acho que deixa muito claro o quanto nós temos relatos que são diferentes, né, mas que mostram o que todo mundo disse aqui, o quanto a gente sabe da importância, mas também desse cuidado de não ter o pré-julgamento, né, de não ter essas outras... Ok. Vai lá, Larissinha. Em 2023, pelo Maio Furtacor, eu, junto com 2 psicólogas perinatais, fizemos uma formação para as equipes das UBSs do município. E foi muito interessante, assim, porque eles trouxeram quais eram as dificuldades que eles tinham no aspecto da saúde mental, mas também, né, saúde mental está permeada aí pela questão da amamentação, pela questão do puerpério e tudo mais, né? E uma ideia que uma enfermeira deu, que eu achei muito interessante, que faz parte da questão das políticas de saúde, que talvez seja uma sugestão, é aumentar o tempo das consultas com as enfermeiras. Porque, como a Karine trouxe, na consulta pediátrica é muita coisa para ver. São muitos aspectos, sabe? E assim, ó, por mais que eu diga que o pediatra tem uma formação muito pequena em amamentação, eu tenho pena de vocês, porque eu só estudo amamentação. As questões psicológicas, tudo, mas assim, ó, esse é o meu foco. Vocês têm que saber de vacinas, vocês têm que saber de doenças, vocês têm que saber de saúde, vocês têm que saber de milhões de coisas. Então, é muito complicado tu aprofundar em tudo, né? Só que a enfermagem, o cerne da enfermagem é o cuidado, né? Enquanto o cerne da medicina é a cura, o cerne da enfermagem é o cuidado. Né? Então, a consulta da enfermeira, se fosse maior, que se tivesse uma consulta de puericultura com o pediatra de 20 minutos, porque é a necessidade, mas se aumentasse o tempo da consulta da enfermeira, que ela pudesse dar foco para as questões de saúde mental, para as questões de amamentação, para as questões de acolhimento emocional, eu acho que isso ia ajudar demais. Então, é só uma sugestão que eu lembrei da questão do maio, que são 2 movimentos que estão extremamente interligados. Desculpa. Imagina, tá? Estamos para isso. Falando em Maio Furtacor, Larissa Zanettini, muito obrigada pela presença, uma das coordenadoras do Onda Furtacor aqui da realização desse ano. À vontade. Boa tarde a todos. Eu sou a Emanuela, eu sou odontopediatra e eu venho falar um pouquinho da linha de pensamento da Larissa, né? E do trabalho multiprofissional. O quanto é importante a gente estar ligadas. A enfermeira, a fono, a consultora de amamentação, o pediatra, né? O pediatra, como a Larissa falou agora, ele não vai conseguir fazer o milagre em 20 minutos e a gente sabe que a demanda é muito alta para conseguir ter todo esse trabalho, aumentar 1 hora para consulta de puericultura. Não vai existir isso, né? Então, eu estava pensando que eu fiz faculdade em Santa Cruz e a gente tinha grupos de gestantes nas UBSs. Então, nos estágios de saúde coletiva, a gente tinha esses grupos. E daí tinha trimestral a gestante, não era um encontro na gestação, mas trimestralmente a consulta
tinha esse grupo e tinha essas dúvidas todas, né? Porque é muito difícil, depois que eu tô com o bebê no meu colo, eu sou mãe de um menino de 3 anos e 7 meses, mas depois que eu tô com o bebê no colo, eu querer aprender tudo fica quase impossível, né? Então, esse acolhimento antes, ainda na gestação, é o que vai sanar as dúvidas e muitas vezes é o empurrãozinho que vai, não, se a fulana conseguiu, talvez eu também consiga, porque daí eu vou chegar na consulta de puericultura lá na UBS com uma dúvida e não com 50 dúvidas, talvez, né? Porque eu já vou ter sido orientada. Eu trabalho muito com a parte de frenectomias também, então aquela parte que a mãe teve, muitas vezes as fonos no hospital não sabem avaliar, né? Porque a fono do hospital está lá para tratar a disfagia, a dificuldade do paciente idoso. Não é uma fono especializada em bebês, em aleitamento materno. Então, todo o processo já dificulta, né? Então, o trabalho multidisciplinar é muitas vezes o que salva e talvez essas rodas de conversa na UBS é o que mais vai facilitar pensando em saúde pública, né? Eu amamentei, graças a Deus, foi muito tranquilo. Eu amamentei até os 3 anos, mas a gente sabe que não é o comum, não é o esperado e a sociedade julga, como a Kerly falou, né? O primeiro choro da criança vem 15 mamadeiras. Então, até a gente desmistificar e fazer entender que o único jeito da criança se pronunciar é chorando, todo mundo já veio com mamadeira, já veio com bico, já veio com tudo, e a confusão de bico se instala e daí fica muito mais difícil. Então, pensar talvez no acolhimento ainda na gestação seja o mais fácil a se fazer para ter menos demanda com a consulta pediátrica e ter o contato multiprofissional de toda a equipe. Que bom que nós abrimos espaço para te ouvir. Gente, 4 horas. A gente ficava o dia todo aqui, né? Venha. Eu quero uma pergunta para Bruna. Bruna, eu quero saber quando que teremos a coleta domiciliar do banco de leite. Se isso é algo para logo, para ontem, como que está essa situação? Porque o que acontece? Hoje a gente tem a coleta, né, das 7 às 19. Mas o que as mães me relatam na consultoria? Ai, mas eu preciso ir até lá, vou deixar meu bebê em casa, eu vou ter que levar junto. Se privam de visitas, se privam de saídas e aí acabam tendo que levar o bebê para fazer essa coleta. E eu noto que isso acaba sendo um empecilho para a gente ter mais doação, né? E hoje a gente tem Porto Alegre sendo uma grande cidade, que o Santa Casa tem coleta domiciliar. Então, o que falta para Caxias ter essa coleta? Bento também tem que vir aqui, isso, e daí vem o bombeiro, isso aí. Muito bom. Bom, então, falando sobre o Banco de Leite do Hospital Geral de Caxias do Sul. Nós estamos ainda estudando esse processo, tá? Como você sabe, então, ele abriu em abril, está inaugurado em abril. É um bebezinho novinho, então, realmente, ele está num projeto, tá? Não vou dar datas, porque eu acho que a gente precisa ainda estruturar todo esse processo. Realmente, o Santa Casa, que a gente colocou, ele é o primeiro banco de leite, então ele é referência para todos nós. Então, ele é referência do Estado. A gente já foi lá, fez algumas visitas. A gente conseguiu acompanhar todo esse processo para entender. Então, a partir dali, então, agora realmente é um projeto do hospital. Tá? Queria também colocar para vocês que a gente tem, como hospital geral, tem o SOS Amamentação, que as pessoas podem entrar 24 horas por dia, ele está ali, sendo paciente ou não do HG. Tá? Então, essa mãe pode, em qualquer momento, fazer uma ligação ali. Tem o grupo presencial ou não. Então, consegue auxiliar todo nesse processo. Lembrando que também a gente é um hospital amigo da criança e também agora com o selo da mulher. Então, a gente também tem um selo de mulher lá. Então, ainda é um projeto, tá? Não vou te dizer um período, mas provavelmente a gente vai fazer uma divulgação um pouquinho em relação a isso, e nós vamos começar a fazer todo esse processo. Mas o banco de leite a gente já foi também ver com outros, que nem vocês citaram o Hospital de Bento também. Então, a gente também está em contato com todos e entendendo as demandas para depois a gente poder fazer o nosso. E nós já nos colocamos à disposição, inclusive, para ir atrás de recursos, se for necessário, né, para a questão de veículo, de sei lá o que a gente tem todo o interesse, né, da ampliação. Essa é uma é uma luta, briga não, que eu não gosto, né, mas é uma caminhada de muitos anos, de muitos profissionais da saúde, que a gente vem, né, de muitas famílias, de muitos profissionais. Então,
que foi se trabalhando, porque a gente sabe que não dá para colocar, né, em funcionamento sem que ele esteja 100% com todos os cuidados, né? Por todo esse significado que a gente falou sobre o leite, a importância do leite, né? Do leite materno. Então, é bem importante que esteja acontecendo, mas nós também estamos ansiosos para essa ampliação. Na mesa, mais alguém para considerações finais? Tinha um braço erguido lá. Vem pertinho daqui e jura para mim que não vai passar de 5 minutos? Tá, vamos lá. Obrigada, Walter. Só não sei se pode ir muito para cima, porque eu não sei se o sinal fica bom. Tá. Aí tá bom, tá, estamos te ouvindo. Eu só queria complementar a fala da Manu e enaltecer, né, a questão das UBSs. A UBS do Esplanada voltou com esses cursos de gestante trimestral. Então, eles fazem a cada tanto tempo para essas gestantes, enfim, eles também têm essa busca ativa do Acolhe Bebê, enfim, né? E eu não me apresentei, né? Eu sou a Caliane, eu sou enfermeira. E a Manu falou que eu queria falar sobre tirar essa carga extra do pediatra, do médico em si, e transferir para as enfermeiras também, né? A gente está ali, a gente tem essa qualificação para esses acolhimentos, tanto da gestante quanto do bebê. E não passou de 5 minutos. Era só isso. Perfeita. E vamos ter que dividir 2,5, então. Já que o microfone chegou aqui pertinho, meu nome é Marília, eu sou enfermeira, neste momento sou servidora, mas já trabalhei nos 2 hospitais, né, tanto Pompeia quanto Geral. No Pompeia, no centro obstétrico, o doutor Armando, fizemos muitas salas de parto juntos. Como sugestão, para ser bem breve, numas próximas conversas, que eu acho que esse tema não, né, tem muito assunto, nós tivemos aqui relatos, né, de quem tem convênio, de quem foi particular, enfim. Acho importante que a gente traga as gestantes que são atendidas na rede pública, né? Nós temos muitos relatos também de sucesso com relação a isso, porque daí as sugestões elas foram para a área pública, mas a gente não tem ninguém, né, da área pública que foi atendido e que também pode dar o seu relato. Acho que é importante a gente equalizar neste sentido. Temos certamente muitos exemplos de sucesso, falando da questão... Hoje, inclusive, saiu a instrução normativa que aumenta o tempo de consulta dos enfermeiros para a puericultura. Tá? Então, a gente acho que pode, em um outro momento, também, talvez focar, né? Já que as sugestões foram para a rede pública, né? Lembrando que a saúde suplementar também tem um regramento e talvez a gente precisa organizar também, nesse sentido, dar sugestões, né? Eu estava conversando aqui com a colega lá do Hospital Geral, que é do administrativo, e ela disse: todo mundo passa pelos cursos porque o hospital é amigo da criança. Então, a rede pública também tem uma organização e é importante que se coloque isso. Nesse primeiro semestre... Exatamente. Então, nesse primeiro semestre, nós tivemos 1.300 consultas de Acolhe Bebê, né? Então, certamente, a gente tem comissão de avaliação de óbitos, tem toda uma organização que eu acho que vale a pena e que certamente contribuiria. Isso, das capacitações, eu vou devolvendo o microfone. Das capacitações, nós temos agora dia 7, né, e dia 11, então, todos os anos isso é tratado, inclusive os próprios profissionais, né, não é o nível central que faz a capacitação, são os profissionais que nós temos nas UBSs que têm, né, esta afinidade e a formação que contribuem com os colegas. Então, gostaria de colocar essa parte também. Obrigada. Perfeito. Tu trabalhas na Secretaria Municipal de Saúde, né? Muito bem. A gente não consegue dar essa abrangência de tudo que a gente gostaria, então a gente imagina que os relatos também venham daí, que também possam ser do público, mas tu viu que a nossa mesa está mais público que suplementar, né? Tá. Não sei, alguma consideração final aqui? Muito obrigada pela informação fresquinha dessa normativa, assim, dessa instrução. Alguém para considerações finais? Secretária, talvez? Não? Bruna já falou. Os doutores?
Gente, então nós queremos agradecer imensamente a participação de todos. Acho que ficaram pontos importantes que a gente pode pensar, né, vereadora Estela, em próximos encontros para discussões mais específicas. Quero agradecer imensamente para quem nos trouxe a sugestão desse encontro, que estiveram conosco aqui no gabinete, e a Morgana e a Fran. Muito obrigada por essa sugestão, por essa possibilidade da gente discutir. A casa está sempre aberta para vocês, para que a gente possa tratar mais, para trazer mais pessoas para a discussão, para trazer mais relatos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai encerrar agora esse encontro, mas eu não vou deixar só essa solicitação para que quem está conosco fique para um registro oficial desse momento, para que a gente tenha aqui na casa uma foto com a participação de todos vocês. Pode ser? Oi? Diga, Morgana, pois não? Mais um instante, então, segundo. Eu, em nome da Cris e da Fran, queremos agradecer a todo mundo que compôs essa mesa, todos os profissionais, as mães e todo mundo que esteve aqui presente conosco, que deu o seu tempo para fazer essa diferença aí na vida desses pequenos, né? Porque, afinal de contas, essas crianças são o nosso futuro, né? Então, gratidão mesmo por vocês terem aceito mais uma vez o nosso convite. E aí a gente tem uma lembrancinha para entregar para a mesa. É muito pequeno, mas é assim, é de coração. São vocês. Para a gente falar, só tudo começou lá na legislatura anterior, quando a Cris, a Morgana vieram à época, a Fran se junta agora ao grupo, mas quando elas vieram à época com o grupo do Memórias do Mamá para fazer uma exposição linda aqui na casa, e foi surgindo isso tudo, inclusive a lei que colocou no calendário oficial a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Muito bem, presenteados, então, damos por encerrado esse momento. Parabéns mais uma vez a todos aqui, parabéns a muitos, tem muitas as famílias, mas também aos profissionais de saúde que estão aqui fazendo com que esse tema seja sempre lembrado e que a gente continue qualificando, treinando, pensando nas equipes, em todas as equipes, né? Das unidades de saúde, dos hospitais, enfim, nós, como Câmara de Vereadores, seguimos reforçando que estamos à disposição para todos os momentos, inclusive, já falamos isso, já falei com a secretária adjunta, a Daniele, inclusive com a casa, cedendo espaços para essas qualificações, como a gente já tem feito muito em parceria com a SMS. Um abraço, boa tarde, muito obrigada pela presença de todos.